Oi pessoal, depois do vestibular e do listão dos aprovados, vem aí o período de matrículas da UFN. O universo acadêmico que começa agora traz as informações para que ninguém se perca no calendário e garanta a vaga no ensino superior. Quem teve o nome entre os aprovados em primeira chamada já pode preparar a documentação exigida no edital e se preparar também para vir até a Universidade Franciscana. As matrículas de quem passou no vestibular ocorrem nesta terça e na quarta-feira. O Rogério Kerber tem mais detalhes. Para a organização, um calendário com os respectivos cursos e dias específicos foi organizado pela Secretaria Acadêmica. Mas a gente já adianta que se você não puder comparecer ao dia específico do seu curso, não tem problema. Pode ir no outro dia porque a sua matrícula será realizada. Vamos ver agora na tela como foi feita essa divisão. Na terça-feira, dia 26 de novembro, devem fazer a matrícula os aprovados para os cursos de Biomedicina, Enfermagem, as engenharias Ambiental e Sanitária, Biomédica e Engenharia Química. Também os aprovados em Farmácia, Filosofia, Física Médica, Fisioterapia, História, Letras, Matemática, Nutrição, Odontologia, Pedagogia Presencial, EAD e Radiologia. A matrícula ocorre na Central de Atendimento, que fica na Rua dos Andradas, número 1614, no prédio 2, primeiro andar. O horário é das 9 da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Agora vamos à lista dos cursos que devem realizar a matrícula preferencialmente na quarta-feira, dia 27 de novembro. Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Design de Moda, Direito, os cursos EAD de Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing. No presencial, os aprovados em Medicina, Negócios Imobiliários também na modalidade EAD, Jogos Digitais, Jornalismo, Processos Gerenciais em EAD e ainda Psicologia, Publicidade e Propaganda e, fechando a lista, Sistemas de Informação. A matrícula também ocorre na Central de Atendimento das 9 da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Atenção agora para os documentos exigidos: histórico escolar do ensino médio, certidão de nascimento ou casamento, documento de identificação com foto, CPF, prova de quitação das obrigações eleitorais, das obrigações militares, declaração de equivalência de estudos para candidatos que concluíram o ensino médio no exterior e uma foto 3x4. Passadas essas datas, os candidatos que não foram aprovados em primeira chamada no vestibular de verão da UFN devem ficar atentos, então, ao site ufn.edu.br na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, quando será publicada a lista de suplência para a realização da chamada oral nos dias 2 e 3 de dezembro. Sendo que nós temos uma subdivisão de cursos ali. Então, somente os cursos que tiverem lista de suplência os candidatos serão convocados, então, os candidatos em lista de suplência serão convocados para essa chamada oral. Como que a chamada oral funciona? Nós temos a abertura, ela vai ser realizada no Salão de Atos, tá? Ali no Conjunto 1 da Universidade Franciscana, Rua dos Andradas 1614, prédio 1, quarto andar. Então, o salão será aberto num determinado horário, às 9 horas da manhã pela manhã e às 14 horas à tarde, para que os candidatos daquele turno acessem o salão. Então, o candidato vai acessar, vai assinar uma ata de presença, né? E depois a convocação para confirmação de matrícula é feita com base dos candidatos presentes, respeitando-se para isso a ordem classificatória dos candidatos no curso, né, e as vagas remanescentes nos cursos. Então, para saber a data do seu respectivo curso para a chamada oral, a gente reforça que o candidato deve ficar atento ao site ufn.edu.br na próxima quinta-feira, dia 28 de novembro, a partir do meio-dia. A Universidade Franciscana realiza no próximo dia 28 de novembro o segundo seminário de Neonatologia e Pediatria. Ele é uma iniciativa do mestrado profissional em saúde materno-infantil da UFN e ainda recebe inscrições de participantes para discutir e também fortalecer políticas de programas de saúde infantil. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo duas pessoas que estão diretamente na organização
né, deste evento, a professora Franceliane Benedetti, que é professora no mestrado profissional em saúde materno-infantil. Seja bem-vinda ao Universo Acadêmico, professora. Obrigada. E também a Sheila Dornelles. A Sheila é mestranda em saúde materno-infantil aqui da Universidade Franciscana e está também diretamente na coordenação dessa atividade. Seja bem-vinda, Sheila. Muito obrigada. Começo perguntando para vocês e já mostrando na tela aqui também para quem está nos acompanhando no Universo Acadêmico. O segundo seminário de neonatologia e pediatria ele vai ocorrer então no dia 28 de novembro, né, agora de 2019. O credenciamento a partir das 4h30, que é inclusive quando as pessoas podem fazer a inscrição. A inscrição é essa a R$10. É isso, professora? Exatamente. A ideia então desse seminário é que ele seja bem acessível, né, a toda a comunidade acadêmica. Então, como as inscrições serão na hora, a gente antecipou o credenciamento para dar tempo de todo mundo se inscrever e poder participar. Sim, né? vocês trabalham, Sheila, com uma quantidade de vagas, né? 150 pessoas, Sim, nós temos um limite de 150 pessoas e ele não é só para o nosso universo acadêmico aqui da UFN, ele é estendido para os acadêmicos de fora também, inclusive vão vir pessoas de fora prestigiar o nosso evento. Sim, lembrando que ele ocorre na sala de conferências do 7º andar do prédio 16 do conjunto 3 da Universidade Franciscana. Bom, eu gostaria de saber de vocês assim, o porquê de realizar esse seminário aqui em Santa Maria, aqui na Universidade Franciscana e principalmente, por que, professora Franceliane, é tão importante se falar em neonatologia e pediatria nos dias atuais? Não que antigamente não fosse, mas cada vez mais a própria ciência vem descobrindo que quanto mais de forma precoce a gente conseguir ensinar uma alimentação correta para as crianças, ensinar um comportamento adequado para a gestante, o resultado em termos de saúde pública, ele vem também de forma imediata. Então, o primeiro seminário, né, que ocorreu o ano passado foi, inclusive, ideia dos alunos, né, e esse segundo da mesma forma. Nós, professores, eu e a professora Patrícia, estamos auxiliando, né, nessa organização, mas realmente os protagonistas do seminário são os acadêmicos do mestrado. Sim. Nosso mestrado é materno-infantil. Perfeito. Né? Mas escolhemos então a temática neonatal e na pediatria, até porque neste mês, em novembro, a gente comemora o Dia Mundial do Prematuro. Né? Então, também foi em alusão a isso que pensamos, né, nessa data. E essa fase, realmente, como tu disseste, né, Rogério, que é importantíssima para o crescimento e desenvolvimento, que são os primeiros 1000 dias, Correto. que vão da gestação até os 2 anos de vida da criança. É nessa fase que a gente tem mais oportunidade de desenvolver um crescimento, né, e o próprio desenvolvimento, né, adequado dessas crianças. Sim, por isso então, Sheila, é cada vez mais importante, não só para os profissionais, para estudantes, mas para a comunidade também, para as pessoas que, de certa forma, aquele pai, aquela mãe, aquela gestante, né, que eles entendam cada vez mais essa importância. Vocês como acadêmicos, já claro em nível de mestrado, né, você acha que onde está a importância de vocês em transmitir essa ideia, de repassar esse conhecimento, porque muitos de vocês já vêm de uma graduação na área da saúde e agora encontram no mestrado, eu diria assim, uma ampliação desse conhecimento. O quanto é importante para vocês repassarem esses conhecimentos para a população em geral e principalmente para outros colegas da área da saúde? Nossa, é de suma importância. O que a gente tem aprendido a respeito, como disse a professora Franceliane, desses primeiros 1000 dias, né, é uma coisa assim que vai te levar para a vida toda. Então, a importância está nisso, de tu ter crianças bem fortalecidas, porque vão ser adultos melhores, né, em todos os sentidos. E levar essa informação tanto para o meio acadêmico quanto para o meio externo é muito importante. Então, não só além do técnico, né, mas também para a gente trabalhar essas questões que já existem bem, como é que eu vou dizer assim, as pessoas conhecem muitas coisas, mas trazer de uma forma mais técnica, mais robusta, né, com mais consistência científica. Com teorias também, com né, teorias com evidências aplicadas. científicas para que as pessoas possam entender. Exatamente. Bom, esse evento que vai ocorrer na próxima quinta-feira, ele vai ter 4 momentos distintos, eu diria assim, a gente até vai mostrar aqui na tela também, eu gostaria de repercutir isso um pouco com vocês. Ele começa com uma mesa redonda falando sobre dúvidas frequentes na neonatologia e também na pediatria. Ainda existe tanta dúvida assim, professor Franceliane? Existe, né? Por quê? Porque o conhecimento está em constante renovação. Sim. Então, temos muitas novidades, né? A cada momento a gente sabe de uma nova descoberta, é importante compartilhar.
Às vezes quem está lá na ponta, na prática, nem sempre tem um tempo de parar, de estudar, de ver o que está acontecendo, né, no mundo científico. Então esse é um momento de compartilhar de uma forma mais ampla para todos os profissionais, né? Então é super importante. Sim, para vocês, Sheila, que são da área da saúde, assim, quando surgem as dúvidas, vocês trocam ideia, acredito que entre vocês profissionais, vão buscar na internet, vão buscar em livros. E por que elas ainda ocorrem assim? Por conta dessa constante evolução, de fato, do conhecimento, eu diria assim, de atividades empíricas em que se experimenta uma ou outra situação e acaba se conhecendo uma nova maneira de cuidar, por exemplo, da mãe gestante, da criança recém-nascida? Bem como disse a professora Franciliane, o conhecimento ele está em constante evolução, né? E realmente, para tu trazer para essa teoria, para uma fundamentação mais teórica, é o importante, né? Principalmente para nós. Então, nós buscamos na internet, mas sempre com base sólida, né? Não somente aquelas informações mais corriqueiras da internet. E é nesse sentido que a gente esclarece as dúvidas, porque surgem muitas dúvidas, sim, com certeza, de muitas pessoas. E aí a gente tem uma fundamentação mais teórica, né, para poder responder. E o importante dessa mesa redonda é que ela é multiprofissional, né? Nós teremos nutricionista, nós teremos médico, nós teremos enfermeiros, odontólogos, odontopediatras, né? Sim. Então, sempre tem dúvida, porque eu, como enfermeira, tenho uma dúvida com relação à nutrição. Nós fizemos um trabalho agora na disciplina da professora Franciliane, que nós precisávamos criar um podcast. E foi muito rico, porque coisas que a gente sabe de informação corriqueira, que a gente traz para a nossa realidade acadêmica, né? E isso é extremamente importante. Para divulgar e para relacionar. Bom, aqui, ó, outra palestra que vai ocorrer no evento é Política de Alimentação e Nutrição nos Cuidados da Criança. E aqui, professora, eu lembro agora, na semana passada, me corrija se eu estiver errado, a Organização Mundial da Saúde apresentou um relatório, mas aí apresentou um relatório voltado aos adolescentes, que a cada 5 adolescentes no mundo, 4 apresentam problemas de sobrepeso. De certa forma, é uma consequência eu diria assim, de uma política pública já levando informação não só para as gestantes, não só para pais, para mães, mas para as próprias crianças, que elas possam entender também que daqui a pouco aquela bolacha recheada, aquele chocolate que é, no caso, ingerido em demasia, vai provocar um problema logo ali na adolescência? Então, eu estive há pouco num encontro nacional de aleitamento materno e o Ministério da Saúde lançou um guia para a população, né, guia alimentar para a população menor de 2 anos, e também lançou a nova política de incentivo, né, uma alimentação saudável para as crianças, pensando na obesidade, porque a gente realmente está, né, com índices bem elevados. Sim. Mas essas políticas que a gente vai tratar aqui não são só essas de obesidade, né? A gente tem uma política, por exemplo, para combate da anemia infantil, que a gente não parece, né? Mas a gente tem um grande número de crianças anêmicas e de outras situações, até a própria política de aleitamento materno. Então, quem vai falar, né, é uma nutricionista, a Márcia, que trabalha na 4ª Coordenadoria de Saúde, então ela vai conseguir aliar a teoria com a prática, realmente, de como essas políticas podem auxiliar na melhoria da saúde das nossas crianças. Sim, se a gente fizer um panorama rápido, assim, de como anda a alimentação das crianças no Brasil, ou daqui a pouco trazendo para Santa Maria, o sorriso é porque é surpreendente e não é nada bom? É algo crítico, eu diria assim, ou a gente mudou já um patamar que talvez fosse até pior em anos anteriores? Melhoramos em alguns aspectos, né? O aleitamento materno foi um que aumentou um pouquinho, ainda estamos longe, né, do adequado, mas já melhorou. Mas em contrapartida nós temos a indústria de alimentos muito forte ainda no país, então essas crianças estão consumindo alimentos ultraprocessados, que são aqueles que a indústria realmente produz, é a bolacha com corantes, recheada, é o chocolate, suco de caixinha. E as crianças estão consumindo cada vez mais cedo, pela falta de tempo, pelo custo, por inúmeros fatores. Mas as crianças menores de 1 ano já estão consumindo esses alimentos e as repercussões vão vir, né? De obesidade, de hipertensão, de diabetes e até mesmo de comportamento na escola mesmo. Então, é preocupante, realmente. Sim. Sheila, nesse evento também vocês vão falar sobre desenvolvimento infantil, né? O que estaria relacionado a isso?
Nós temos um pediatra que vai falar, o Dr. Gian, né, sobre desenvolvimento infantil. Estaria relacionado tudo, desde o nascimento, o crescimento, né, naqueles períodos que eles devem se alimentar bem, que eles devem ter horas de sono, que eles devem ter atividades. Então, é mais nesse sentido, falar sobre o desenvolvimento normal de uma criança. O que ela precisa, o que os adultos precisam oferecer de ambiente, de alimentação, de diversão, que inclusive a gente vai ter uma palestra que vai falar sobre criatividade. Sim. Né? Então vai ser bem rico. Era a minha próxima pergunta, inclusive, essa palestra sobre conversando sobre criatividade. Que criatividade é essa? É na hora de substituir um alimento por outro? É alguma coisa assim ou não? Também, porque tem produtos no nosso próprio mestrado que saem jogos, né, a respeito disso. Inclusive, nós temos uma colega que vai trabalhar com jogos lúdicos e para mostrar justamente isso, usando a criatividade para tentar resgatar essa criança para uma alimentação mais saudável, né? Porque é muito fácil abrir o pacotinho e pegar a bolacha recheada do que descascar uma fruta, né? Mas isso tudo é cultural e o que a gente pretende, ou o que a gente não é pretende, porque é muita pretensão, Sim. né? Mas o que a gente busca é sempre isso, a trazer a informação para que a pessoa tenha um acesso melhor, pelo menos a descobrir que existem coisas muito melhores, né? E, Rogério, na verdade, essa criatividade vai ser trabalhada tanto dos adultos, né? Porque nós também perdemos a nossa criatividade com o passar do tempo, né? Então, estimular as crianças para saírem da frente das telas, que é uma das políticas dessa... É um grande problema hoje, né, professora? É um enorme problema. Isso, então já se sabe, né, os prejuízos das crianças estarem em frente à tela por muito tempo. Então, é dos pais terem mais criatividade para usarem com as crianças, né, para elas terem um desenvolvimento mais adequado, mas também para as crianças, né, utilizarem. Então, vai ser nesses dois eixos, assim. Sim, quando se fala também nessa questão da falta de criatividade, é porque cada vez mais a gente, de certa forma, deixou de buscar alternativas, professora, para substituir alimentos, e por conta desses alimentos ultraprocessados, se tornou mesmo mais fácil, né, buscar uma alternativa rápida, o fast food, ao invés do sanduíche natural, o suco de caixinha, ao invés do suco natural. É porque a nossa vida, de certa forma, ela ficou mais agitada, ou porque nós nos tornamos preguiçosos mesmo em não buscar Acho que as alguma duas alternativa? coisas, até as brincadeiras, né? É saindo um pouco realmente da questão da alimentação, que além Sim. de ter criatividade, precisa ter algumas técnicas culinárias para poder, né, desenvolver. Mas pensando em brincadeiras mesmo, né? Quanto a gente sabe que tem, né, uma criminalidade, que é difícil ir para a rua, né? Mas mudou muito o jeito das crianças brincarem. Hoje elas ficam sentadinhas usando, né, só o computador, o próprio celular. Então, como fazer para tirar, né, essa rotina de sedentarismo, de inatividade Sim. e buscar outras alternativas? São ideias que vocês vão trazer, então, conversando sobre criatividade. Agora, quem não tiver a oportunidade de estar aqui na Universidade Franciscana, vocês podem antecipar para a gente umas 2 ou 3 dicas nesse sentido? Poderiam? Podemos. Quem não vier vai perder. Quem não vier vai perder essa oportunidade. Mas se a gente pudesse repassar para quem está nos acompanhando no canal 15 da NET, pela UFN TV, ou pelo UFN TV no YouTube, que não vai conseguir estar aqui, que de repente está distante de Santa Maria e pudesse pegar essas dicas, assim, o que vocês recomendariam para tirar aquela criança? Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos e eu sei o quanto é difícil tirar ele da tela do videogame, da tela do computador. O que vocês recomendam, assim? Olha, ser mais criativo que o computador é difícil, né? Muito mas difícil. É uma tarefa árdua, assim como da alimentação, né? Ninguém diz que é fácil, mas a gente tem que ser persistente. Sim. Né? Então, pensando nisso, se a gente pensar desde lá do aleitamento, que vai ajudar no desenvolvimento, na alimentação, depois na fase até os 2 anos, tentar deixar de oferecer doces, alimentos, né, ultraprocessados, buscar o dentista para fazer toda a parte de higiene bucal, né, de como organizar também essa parte da escovação. Na fase escolar, tentar buscar brincadeiras diferenciadas, né, esses cuidados eu acho que são fundamentais. Tentar desempacotar mais e desempacotar menos e Correto. descascar mais. Exato. Né, eliminar essa questão da embalagem e ir mais para a casca da fruta ali mesmo, né? Isso. É mais ou menos isso, Sheila? É, mais ou menos isso. É uma tarefa bem árdua, né? Porque, Sim. na verdade, essa geração, ela já nasceu assim,
né? Não é uma coisa não é como pegar e imaginar a minha que andava de bicicleta. Hoje em dia tu vê pouco isso, e assim mesmo, como disse a professora, tem toda essa preocupação com a segurança das crianças. Isso eu acho que está engessando um pouco tanto os pais quanto elas próprias, né? E a escola tem esse papel fundamental também, embora eles já tenham uma preocupação, porque parece que mudaram um pouco as cantinas, já não vende mais tanta porcaria de doce, de bala. Há uma conscientização maior sobre isso. Eles tentam até substituir, colocar uma saladinha de fruta, um sanduíche natural, mas o que a gente percebe é que as crianças ainda buscam isso também. Então, a dica é em casa, tentar em casa fomentar essas atitudes diferenciadas, né? Mas só lembrando que nós não vamos falar só de alimentação, né? Perfeito. É um seminário multidisciplinar e que vão ter assuntos variados. Então, são para todos os acadêmicos e todos os profissionais de todas as áreas da saúde, né? Sim. A gente vai falar desde o desenvolvimento, desenvolvimento realmente da cavidade oral, lá dos dentinhos, né, de crescimento, então ele é bem amplo, assim, não vamos Sim. falar só de... Relacionado à alimentação. Bom, daí a multidisciplinaridade dele, né, nesse encontro. Quero agradecer a presença de vocês aqui, só vamos reforçar para o pessoal, então, o segundo seminário de neonatologia e pediatria ele ocorre na próxima quinta-feira, 28 de novembro, a partir das 6h30, mas a inscrição deve ser feita a partir das 4h30 da tarde, ao custo de R$10. Dessa vez não precisa acessar o site da UFN, é só vir direto ao local do evento. Né, o evento vai ocorrer na sala de conferências do prédio 16, aqui no conjunto 3 da Universidade Franciscana, com 4 atividades pelo menos aí, né, as palestras, mesa redonda e também um debate. Com certeza a professora Franciliane vai estar lá, a Sheila também vão estar lá, o pessoal pode trocar ideia com elas, com outros profissionais que vão estar participando desse evento. Professora Franciliane Benedetti, que é professora do mestrado profissional em saúde materno-infantil, muito obrigado pela participação e um bom evento. Eu que agradeço, muito obrigada. Esperamos todos lá, então. Tá certo. Agradeço também, estendo também um agradecimento à Sheila Dornelles, que é mestranda em saúde materno-infantil, enfermeira, né, Sheila? Também. Perfeito. Enfermeira na graduação e agora mestranda em saúde materno-infantil. Obrigado pela participação aqui no Universo Acadêmico. Eu que agradeço, esperamos todos lá, e eu gostaria de fazer um agradecimento especial também aos meus colegas. Nós temos comissões organizadoras. Então, todo mundo se empenhou muito para que esse evento fosse um evento bem legal, bem bacana, que trouxesse bastante informação. Eles foram à busca de profissionais nossos aqui também, renomados, conceituados, então vai ser um evento muito legal. Eu quero agradecer aos meus colegas pela participação, pelo empenho. Pela organização e pela também. organização também. Tá certo, tá feito o agradecimento aí. Mais uma vez eu reforço o agradecimento a vocês estarem aqui conosco. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo. Depois desse intervalo, nós vamos trazer as informações sobre os cursos de pós-graduação aqui da Universidade Franciscana. As inscrições vão até o dia 3 de dezembro, então fica bem atento, porque depois do intervalo a gente traz essas informações. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Franciscana recebe inscrições para cursos em nível de mestrado acadêmico, mestrado profissional e também doutorado. As ofertas contemplam dezenas de vagas, mas os candidatos precisam concluir o processo de inscrição até o dia 3 de dezembro. Por esse motivo,
o Universo Acadêmico recebe 2 convidados que têm mais detalhes sobre esse processo seletivo. A gente está recebendo aqui no estúdio da UFN TV o pró-reitor Marcos Alexandre Alves, que é pró-reitor de pós-graduação em pesquisa. Seja muito bem-vindo, pró-reitor. Obrigado pelo convite, Rogério. E também a professora Karina Boeck, que é diretora de ensino de pós-graduação aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela oportunidade. Convido vocês dois para a gente dar uma olhada na tela, já para mostrar as ofertas, né, disponíveis de pós-graduação que a Universidade Franciscana está oferecendo nesse processo seletivo. Professor e professora, curso de pós-graduação em stricto sensu, né? O programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, por exemplo, ele está oferecendo 10 vagas para mestrado acadêmico, 10 para mestrado profissional e também 10 vagas para doutorado. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para a gente a diferença entre o mestrado acadêmico profissional e o mestrado acadêmico, e também qual a estrutura oferecida por conta do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática aqui na Universidade Franciscana. Então, o programa de pós-graduação em ensino de ciência e matemática, ele é o primeiro, né, o pioneiro na instituição, é o mais antigo, e ele iniciou com o mestrado profissional. Então, depois disso, foi implementado o mestrado acadêmico e o doutorado. Então, e é um doutorado acadêmico. Sim. Então, a diferença nessa modalidade profissional e acadêmico é o que os alunos no mestrado profissional, eles devem desenvolver a sua dissertação voltado para o mercado de trabalho. Preferencialmente onde eles estejam inseridos. Não é obrigatório, tá? Mas é interessante que seja. O mestrado acadêmico, ele tem um cunho mais científico, de pesquisa científica. O outro também, mas ele não tem um objetivo no acadêmico de uma finalização como um produto. Sim. A dissertação, ela pode ser reflexiva, ela pode ser um outro tipo de dissertação que a gente está mais acostumado. Sim. Hoje a CAPES, ela prevê que é possível um doutorado profissional, isso é um futuro, mas o nosso doutorado no PPG-CIMAT, ele é acadêmico, então também a tese desenvolvida ao longo dos 4 anos, ela terá esse objetivo, de uma tese de cunho científico, né? Uma pesquisa científica, que pode ser aplicada no ensino, porque ele está dentro da área do ensino. Sim. Para quem está nos acompanhando, qual é a estrutura oferecida por conta dessa modalidade aqui, pró-reitor? Bem, Rogério, é bom destacar que a instituição ela conta com uma estrutura, uma infraestrutura invejável, né? Privilegiada. Nós temos, a começar desde as salas de aula, né? Equipadas, nós temos grandes laboratórios que permitem a execução dos 2 tipos de pesquisa, seja um voltado mais para o desenvolvimento de um produto, com acompanhamento de equipes técnicas, né, para desenvolver, seja um jogo, seja uma cartilha, seja um vídeo, um áudio, um podcast, enfim, várias perspectivas. E também laboratórios equipados com toda a infraestrutura disponível para o aluno desenvolver pesquisas de bancada. Além disto, conta com uma biblioteca para os cursos mais teóricos, né, fabulosa, assim, com todos as grandes referências. Além disso, nós temos um portal, né, de acesso aos grandes periódicos, biblioteca virtual, enfim. Além disso, é bom destacar que os nossos professores, dentro do programa, eles estão disponíveis para orientar tanto na perspectiva de um mestrado profissional quanto acadêmico. Porque, no fundo, se desenvolve pesquisa, de qualquer modo. Perfeito. Embora um tenha um foco mais aplicado, isso não significa dizer que o mestrado acadêmico, enfim, também não tenha que ter esse foco, né? Então, nós contamos com uma infraestrutura que dá conta. Além disso, eu destacaria os espaços que nós criamos de coworking, que permitem essa flexibilidade, esse contato cada vez maior com os cursos de pós-graduação, mas também com a graduação, né? Então, essa interação com a graduação certamente retroalimenta a pós-graduação. Com toda certeza. Bom, a gente tem também, das 5 oportunidades, o programa de pós-graduação em ensino de nanociências. A gente vai voltar um pouquinho na tela anterior, onde a gente tem ali 15 vagas para mestrado e 6 vagas para doutorado também. Também é uma oportunidade. A estrutura pró-reitor é muito parecida também, né? Sim. Professores qualificados, enfim. Exatamente, professora Karina, do que se trata esse programa de pós-graduação em nanociências? Então, a nanociências, ela é uma ciência da atualidade, né? A gente considera assim. Então, a instituição, ela tem investido muito nessa área. Nós temos
na grande maioria do corpo docente, sim, relações internacionais e nacionais com grupos muito importantes dentro do Brasil e no exterior, dentro da área da nanociências. Então, o que se estuda? Nanomedicina, nanotecnologia, elaboração de um produto em escala nanométrica. Sim. Né? E esse produto ele tem uma aplicação muito diversificada e isso que é o interessante da Nano. Então, nós temos alunos que são desde a administração, engenharia, da área da saúde, farmácia, biomedicina, nutrição. Ele é uma área que abrange muitas outras áreas hoje, né? Muitas. Eu conversava com uma menina esse final de semana interessada e ela é do design. Como que eu poderia aplicar? Olha, nas tintas, no tecido. Sim. Então, é muito variado e esse que é o interessante. E os docentes, eles estão aptos para orientar em diversas áreas, né? Assim como no PPG-CIMAT é interessante falar também de que ele abarca dentro do ensino biologia, matemática, química, física, pedagogia e áreas afins. E a Nano também, os nossos cursos da UFN, eles têm esse caráter interdisciplinar. E com isso a gente consegue, entre os docentes, fazer uma conversa mais ampla e resolver os problemas da atualidade, né? Que são problemas que precisam de uma dedicação maior entre as áreas diferentes. Sim, perfeito. A gente vai mostrar as outras oportunidades também, outras 3, né? Que englobam assim, o mestrado em ensino de humanidades em linguagem, são 10 vagas. O mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, 14 vagas, e também o mestrado profissional em Saúde Materno e Infantil, com 20 vagas. Bom, a gente está vendo aí que são dezenas de oportunidades. Basta o candidato ou a candidata escolher a área que, digamos assim, mais se assemelha àquilo que ela quer trabalhar, aquilo que ela quer pesquisar ou aquilo que ela quer, digamos, sugerir um produto, né? E, consequentemente, aproveitar isso. Eu gostaria de saber de vocês dois, que trabalham diretamente com essa parte de pós-graduação, que são os responsáveis, eu diria assim, pelo desenvolvimento da pós-graduação aqui na Universidade Franciscana, a importância de hoje de se ter uma pós-graduação, seja ela em nível acadêmico, seja ela em nível profissional e seja ela também em nível de doutorado. Penso que o ensino em nível de graduação hoje, ele te dá uma abertura de horizontes, mas ele... Dada a complexidade da ciência, da sociedade, da evolução da tecnologia, quer dizer, 4 anos, 5 anos ou 3 anos no curso tecnólogo é pouco tempo para você se tornar um especialista numa determinada área. Então, você tem uma formação em nível de graduação cada vez mais que lhe prepara para, no âmbito genérico. O que a especialização faz? Ela te permite um aprofundamento, um adensamento numa área na qual você vai investir esforços, tanto no ensino como na pesquisa. E veja, como diz a professora Karina, os nossos cursos como um todo, eles têm um caráter que os diferencia de outras instituições. Todos os nossos cursos têm uma abordagem interdisciplinar. Por que isso? Porque nós pensamos que num contexto onde cada vez mais a sociedade se complexifica e os problemas se tornam cada vez mais globais, integrais, genuínos, nós precisamos da interação, de um trabalho colaborativo. Então, os cursos de pós-graduação hoje, todos eles, de modo geral, eles visam essa interação, essa troca de experiência de um aluno que já atua no mercado, que já é professor, que atua num determinado segmento, ele traz experiências e ele dialoga com os professores, com os alunos que estão iniciando uma trajetória profissional também. Então, o que nós percebemos assim é que cada vez mais a exigência do mercado vai nos conduzindo para um processo de especialização, que certamente abre horizontes, flexibiliza a formação e proporciona um maior adensamento profissional também. Sim. Professora Karina, como é que isso repercute no dia a dia na relação professor-aluno a partir do momento em que o aluno também busca essa qualificação? Olha, é extremamente importante que essa relação ela parta de um interesse primeiro do candidato, do aluno ingressante, e é o estudo do curso, né? Então, o que eu sugiro para o candidato hoje, alguém que tem interesse, é estudar. No site da UFN tem todas as informações. E ali os currículos dos docentes. Então, ele já pode ter uma noção de qual área ou qual docente poderia orientá-lo no curso. E essa relação ela é muito importante porque seja um aluno, eu oriento na Nano e oriento no Ciência da Saúde da Vida. Eu tenho alunos que são fisioterapeutas, enfermeiros, é muito variado, nutricionista. E a gente procura sempre desenvolver algo que seja da minha área de expertise,
mas dentro da área do aluno também, que fique confortável para ambos. Então, essa relação, ela precisa ser uma relação muito harmônica e que seja confortável para os dois lados. E aí ele consegue desenvolver muito bem, seja tese ou dissertação, porque ele terá um interesse, será estimulado a estudar e ele conseguirá, ao final, defender aquela temática, né? Apresentar aquela temática. Sim. Nesse quesito também é importante dizer que todos os professores hoje que estão envolvidos com um programa de pós-graduação, todos eles passaram por um processo de seleção e de formação que os habilita aquele curso a orientar, tanto em nível de mestrado quanto doutorado, né? Por que isso? Porque os projetos de pesquisa, de algum modo, hoje, desenvolvido pelos professores, está em sintonia com a proposta do programa. Caso nós recebamos algum tipo de aluno que está fora dentro desse perfil, a gente procura ajustar com o orientador e, ao mesmo tempo, com um co-orientador, para que, de fato, alguém possa acompanhar mais de perto em relação à área de formação dele, mas outro que tenha um pouquinho mais de conhecimento com relação à base da pesquisa na própria área do conhecimento. Então, a questão da afinidade com a assunto, afinidade. Né? Então, nós trabalhamos com a co-orientação que nos permite atender os diferentes públicos, perfis, que não necessariamente esse co-orientador precisa ser alguém vinculado diretamente à pós-graduação. Ele pode ser um colaborador, ele pode ser alguém visitante. Então, dentro da pós-graduação existe uma flexibilidade que a gente observa, claro, sempre a partir das orientações da CAPES. Sim, nós já apresentamos as oportunidades, agora a gente vai para a data, que é muito importante, né? Os candidatos e as candidatas precisam ficar atentos. Então, as inscrições vão até o dia 3 de dezembro, terça-feira da outra semana. O valor é de R$100, ela deve ser feita exclusivamente pelo site ufn.edu.br. E aqui vai rolar um presente de Natal, eu diria assim, né? Para os candidatos, para os egressos, né? O resultado ele deve ser divulgado no dia 20 de dezembro de 2019. Essa data aqui, ela está mantida já no edital, né? O candidato ou a candidata, inclusive, pode acessar também o edital, deve, eu diria, né? No site ufn.edu.br. Como funciona esse processo seletivo? Eu acredito que muitos candidatos e candidatas que buscam essa oportunidade não tem exatamente assim uma noção de como é avaliado. É a partir do currículo, é o histórico escolar e acadêmico do aluno? Como é que é isso? Eu gostaria que vocês explicassem também para quem está nos acompanhando. É um processo muito tranquilo. Os candidatos, eles têm uma impressão, às vezes, errônea do que acontecia anos atrás, até quando nós nos formamos, que era um processo muito mais rígido. E hoje não é que nós não tenhamos exigências, mas a rigidez, ela permitiu uma abertura para que a gente pudesse atrair outros potenciais, né, mestrandos e doutorandos. Então, todo o processo de inscrição é online, eles devem enviar aos mestrados uma carta de intenção, em que ele diga nessa carta de intenção, na verdade é um memorial descritivo, ele diga qual é a trajetória acadêmica dele e quais as intenções no curso. Se ele já estudou o site, ele até pode direcionar essas intenções para a linha que ele gostaria de atuar. E também para o doutorado um pré-projeto, que é muito simples, né? Na verdade, o que o curso deseja nesse pré-projeto não é ter um projeto pronto que vai ser desenvolvido e defendido em 4 anos. Não, pode até ser isso, é muito interessante que seja, mas ele pode indicar ao PPG, o programa, as potencialidades desse aluno ao desenvolver um projeto sozinho. Então, se ele tem noções do desenvolvimento de um projeto, a temática que ele gostaria de desenvolver, isso é mais importante. Que o aluno esteja exatamente atento a esses detalhes. Quando a professora fala dessa questão da rigidez, da flexibilidade agora, é exatamente o que, professora? Não que não se cobre a qualidade, claro, não. O desempenho, né, do aluno em sala de aula, enfim, da pesquisa e tudo mais. Mas é exatamente o que, assim, essa flexibilização? É por conta de uma adaptação até ao ensino que vem sofrendo modificações? Exato, porque a avaliação como um todo, seja no ensino fundamental ou graduação e pós, ela deve ser um processo, né? Ela não é algo pontual. E o que a gente quer com esse memorial é ouvir do candidato toda a trajetória dele. Então, a flexibilidade é nesse sentido. Qual é o nível de exigência? Ele precisa minimamente saber escrever bem. Sim. Ter estudado sobre os cursos, ter estudado sobre a temática, escrever sobre o que ele gostaria, saber para que serve um mestrado e doutorado e por que ele vai se inserir
num programa de pós-graduação. Então, essa exigência, a qualidade que a gente sempre buscou e que nós tivemos enquanto alunos é a mesma, mas a forma de ingresso é para poder ouvir mais os candidatos e assim eles terem uma facilidade de acessar as informações do curso antes de entrar. Sim. Eu queria destacar também que no passado o processo seletivo ele era mais complexo, talvez, porque se exigia já no processo seletivo um perfil de estudante completo. Hoje não. Quer dizer, se flexibilizou, até porque o ensino em nível de graduação está cada vez mais permitindo a iniciação científica. Então, o aluno já vem com uma bagagem de pesquisa, de interação com as agências, os órgãos de fomento, apresentando trabalhos, publicando. Então, hoje a gente percebe exatamente isso, que o nosso aluno de graduação, ele vem com uma bagagem formativa e de pesquisa que facilita muito o desenvolvimento de uma pesquisa em nível de pós-graduação. Então, mudou o perfil de aluno, daquele que já vem quase que pronto, para alguém que vem exatamente para continuar as suas pesquisas, para desenvolvê-las em parceria com os professores dentro de um ambiente que proporcione isto, né? Que é a universidade. Não significa que ele não deixará de ser exigido como era Não, antes. certeza. Muito pelo contrário. É que os tempos mudaram É. e as coisas precisam também avançar nesse Sim, sentido. como a professora Karina já colocava, se o ensino mudou lá no ensino fundamental, no ensino médio, também na própria graduação, é natural que por conta da pós-graduação haja também essa alteração, essa adaptação aos novos tempos. Reforçando então, professores, as inscrições vão até dia 3 de dezembro de 2019, exclusivamente pelo site ufn.edu.br. R$ 100 o valor da inscrição, a divulgação dos resultados ocorre em 20 de dezembro e nós temos então 5 oportunidades que nós acabamos de mostrar ali. É bom o candidato também os candidatos e as candidatas ficarem bem atentos à questão da quantidade de vagas. Sim. Né? São vagas que muito rapidamente são preenchidas, né? Claro que vai depender da avaliação, né? do processo seletivo, mas os candidatos precisam ficar atentos, não só à questão das datas, mas também à quantidade de vagas que são oferecidas. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui. Né? Aliás, as aulas começam já no primeiro semestre de 2020, correto? Em março, Em primeira março semana de março. 2020. Uhum, então é um muda processo pouco seletivo dos muito cursos, rápido, né? Muito, Definido ali no dia 20 já a divulgação dos resultados, o candidato tem que já ficar pronto para iniciar as aulas em março do ano que vem. Um detalhe importante só para complementar, todos os candidatos precisam de um currículo preenchido na plataforma Lattes do CNPq e o envio deste endereço no momento da inscrição, porque é feita a avaliação também para todos, mestrado e doutorado, do currículo. Sim. Mas mesmo que não tenha uma produção significativa, é interessante participar, porque às vezes o aluno não pode ter uma produção naquela área de interesse, mas tem uma trajetória que é interessante para o curso também. E Rogério, só reforçar o convite, que quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque aqui na UFN vai encontrar um ambiente diferenciado, com uma infraestrutura muito boa, excelente quadro docente, com experiência internacional, né, com grandes pesquisas, um excelente laboratório, né, em todas as áreas, espaços colaborativos. Então, nós estamos aqui aguardando esses alunos que certamente vão contribuir ainda mais para o desenvolvimento do conhecimento científico e o avanço da ciência. E que com certeza vem ampliar a questão, a qualidade intelectual deles, eu diria assim, né? Em nível, seja acadêmico, profissional, até mesmo de doutorado. Pró-reitor Marcos Alexandre Alves, que é pró-reitor de pós-graduação em pesquisa aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela participação aqui no programa Universo Acadêmico. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição, Rogério. E eu estendo também esse agradecimento à professora Karina Boeck, que é diretora de ensino de pós-graduação aqui da Universidade Franciscana. Obrigada. Professora, também muito obrigado por estar conosco aqui. Obrigada. Pessoal, olha só, pela 4ª vez, Santa Maria recebeu o simpósio em ensino de ciências e matemática. Ele ocorreu na Universidade Franciscana e apresentou novos desafios, além de sugestões sobre o ensino das 2 áreas que compõem a formação básica do aluno na escola. Conhecimento é algo que adquirimos com o tempo e ele passa muito rápido se considerarmos o volume de informações de que precisamos. Para não desperdiçar algo que se tornou precioso neste século, o professor deve incentivar o raciocínio em sala de aula, como uma forma de o aluno ver o mundo e fazer o mundo ver o aluno.
Os nossos alunos precisam ser críticos em relação às questões do mundo e a gente precisa usar a ciência a favor disso. O caminho nem sempre vai ser fácil, avalia esta professora, mas é uma exigência na formação do cidadão que acompanha as transformações científicas da humanidade. Gisele Watanabe é professora universitária e também pesquisadora. Para ela, ser crítico e entender a complexidade do ensino de ciências é a melhor forma de garantir a credibilidade dada à ciência e de justificá-la como agente da evolução. Você tem todo o sistema dinâmico em movimento que a gente não consegue parar, como o sistema Terra, e eu preciso olhar do ponto de vista da ciência para poder me posicionar. Por exemplo, para responder se a Terra está aquecendo ou não. Quer dizer, como é que eu justifico isso? Então é desse ponto de vista. O 4º Simpósio em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana também trouxe a Santa Maria a professora Yuriko Yamamoto Baldin. Japonesa de nascimento, ela veio para o Brasil com 10 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial, e sabe descrever como ninguém a forma de a matemática ser uma linguagem interdisciplinar do conhecimento. Eu cheguei no Brasil sem falar português. Demorei 2 anos para aprender a falar português, mas a matemática era uma linguagem que eu poderia falar. A matemática deve ser tratada não somente como matemática de uma educação de tal país ou de outro, de tal currículo ou de outro. Nós temos que entender como uma linguagem de comunicação também para nós superarmos para o desenvolvimento da nação. Então, quanto mais usarmos a matemática para situações do cotidiano, menos medo dela teremos. Como professora de matemática e formadora de professores de matemática, esse matefobia, digamos, o medo de matemática, sempre foi uma preocupação minha. Então, a interdisciplinaridade é muito mais do que necessária para o século XXI. Iniciativa como o Desmistificando a Matemática, criada pelo professor Clândio Marques, da UFN, é um exemplo de como a nova geração pode compreender o universo dos números e servir de incentivo também para quem deixa a universidade para seguir a carreira de professor. Eu acho que esse projeto é muito bom, assim, da perspectiva de desmistificar que a matemática é uma coisa difícil, né? Que é uma coisa que a gente não consegue aprender. Tem momentos em que as oportunidades vêm até nós. E esse é o momento. Esse 4º Simpósio de Ensino de Ciência e Matemática é uma grande oportunidade, então, que vem até a nossa instituição, vem pesquisadores, né, de fora também, com toda a sua trajetória, com toda a sua experiência profissional, e vem realmente se integrar ao grupo para trocarmos, então, todas essas informações. Exemplos de quem nasceu no Brasil ou fora dele estão aí para aproveitar. No Brasil, são estimados 55 mil novos casos de demência todos os anos, a maioria decorrentes do mal de Alzheimer. O dado é da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Uma das razões é o envelhecimento de forma acelerada da população. Para melhorar a qualidade de vida dos portadores da doença e também de quem cuida desses pacientes, a UFN mantém o Grupo Amica, que mais uma vez promoveu uma capacitação para cuidadores e estudantes da saúde. A mãe do Paulo foi diagnosticada com a doença de Alzheimer há cerca de 15 anos. Não foi fácil para a família lidar com os sintomas. É quando tu vês assim, ela pensar que está usando o talher correto e está usando o talher de maneira contrária, está guardando algo de alimentação dentro de um roupeiro, por exemplo, dá uma angústia. A gente tem que ir lá buscar com jeitinho, tentar colocar no lugar correto e orientar para que... E chega um ponto que a gente fica assim, o que eu faço? Estou nervoso. Aí tu fecha os olhos, vira as costas, dá uma volta, vem de novo e recomeça. Para cuidar da mãe, ele buscou ajuda, encontrou amparo e informação no Grupo Amica, projeto de extensão da Universidade Franciscana que dá assistência multidisciplinar a cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer. E eu me senti já em primeira mão acolhido. E aí, a partir disso, como eu sou um pouco falante, eu sou muito de perguntar, muito de buscar. E com isso, eu fui crescendo aqui dentro. Eu fui me sentindo bem, eu pude distribuir esses conhecimentos, essas orientações daqui de dentro, para junto com meus familiares, com meus irmãos, que nós somos em 5,
E a partir disso eu me senti fortalecido. Professores e alunos dos cursos da saúde estudam os casos e realizam encontros quinzenais com os cuidadores. Além disso, o grupo promove capacitações abertas à comunidade. Nesta 7ª edição, o tema abordado foi os cuidados paliativos com os pacientes. Esse tema está bem em voga, uma vez que no ano passado foram aprovadas as regulamentações para o cuidado paliativo no Brasil. Então, até então, nós não tínhamos nenhum documento que orientasse essas nossas práticas, que visa, então, trazer o cuidado no final de vida, a importância desse cuidado no final da vida das pessoas. Esta geriatra especializada no tema destaca a importância de complementar o tratamento com esses cuidados para dar qualidade de vida ao paciente e que dar autonomia à pessoa é fundamental. O mais importante é a gente sempre lembrar que a gente tem que envolver o paciente e sempre precocemente, né, nos cuidados paliativos, enquanto a pessoa ainda está apta para ela tomar decisões, enquanto ela pode participar e pensar, né, se eu for para o hospital eu vou querer uma dieta por sonda, né, ou se eu puder evitar isso eu vou preferir ficar na minha casa, nem ir para o hospital. Quem não tem mais essa opção de decidir, né, é bem importante o familiar estar consciente, né, da doença, da evolução dessa doença, para poder fazer essas decisões pelo paciente, né? Em 2019, o Grupo Amica completa 14 anos de atividades. É uma família, e essa família, ela trabalha não somente com o cuidado, não somente com uma visão extensionista, ela trabalha com essa visão do ensino, ela trabalha com essa visão humana, essa visão espiritual. Então, nesses 14 anos, nós temos muita produção dentro do grupo. E essa produção, ela permeia a graduação, a pós-graduação. Mas o mais importante é nós estarmos com o cuidador e sentir as necessidades desse cuidador. E cuidar de pessoas com Alzheimer, com a doença de Alzheimer, é ter cada dia um recomeço. Essa é a minha mensagem. Recado importantíssimo, né? Essa edição do Universo Acadêmico termina aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FNTV lá no YouTube. Pode acompanhar também as nossas divulgações e as nossas publicações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.